Irmãos, é, a última vez que eu compartilhei, né? Eu também compartilhei uma parábola, a parábola do semeador. E nesse momento, Jesus compartilha várias parábolas, né? Mateus foi o que mais registrou. E elas estão aqui no capítulo 13, ele registrou 7 parábolas. Mas Marcos também fez isso, Lucas também fez. Então, o Senhor falou muito, né? Mas ele, digamos assim, focou mais, né, sobre o reino de Deus, sobre o propósito eterno de Deus que estava sendo revelado, né, e manifestado de forma completa, né, através da vinda dele, através da sua encarnação, né? Havia chegado a hora, né, de Deus realmente falar por meio de seu Filho, né, e dar a conhecer, através do Evangelho, o que desde a eternidade estava no seu coração para a glória do seu eterno nome, né? Observe que aí no verso 24, o Senhor diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então essa informação aqui ela é bastante preciosa para nós, né? Não podemos nos esquecer dela enquanto meditamos nesta parábola. O Senhor está, dentre várias coisas que ele fala aqui, né? Mas ele está olhando para esta grande verdade, o reino dos céus, né? Se a gente ficar solto, né, com o nosso pensamento, né, com a nossa compreensão solta, olhando para várias direções, teremos uma dificuldade maior, né, de receber o que está aqui nessa parábola, né, para as nossas vidas. Devemos nos manter, de uma certa forma, olhando para esse versículo 24. Ele está falando, sobretudo, do reino de Deus. Ou seja, do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. E ele vai usar, então, parábolas, né, para ir revelando, né, os, até então, mistérios deste reino, ou aquilo que está, né, na mente, no coração do Todo-Poderoso. E como eu fiz na ministração passada, né, vamos ler aqui as explicações, né, ou a explicação que Jesus deu, né, para os vários elementos que ele usa aqui para compor esta parábola, né? Então vamos definir aqui esses elementos, né, que Jesus usou nesta parábola. No versículo 24, olhando para ele novamente, né, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu reino. Então, este homem que semeou boa semente no seu reino é o Senhor Jesus mesmo, né? Olha aí o verso 37. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Então, o semeador aqui é Cristo Jesus, o Filho do Homem. O campo, que ele chamou de seu aqui, né? Porque de fato é dele, né? É o mundo, verso 38. O campo é o mundo. E se tratando desse tipo de semeadura, né, ele vai dizer que
a semente aqui são os filhos do reino, né? Este mundo aqui não é exatamente a terra, né? Não é, esse planeta em que nós vivemos. O mundo aqui é muito mais a própria humanidade, né? Os homens que Deus criou para a sua glória. E aí sim, colocou esses homens, né, para viverem aqui neste mundo, né? Esse mundo aqui é aquele que lá em João 3,16, a palavra de Deus diz, né, que o Senhor amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho, né, para morrer por ele, né? A boa semente que ele semeou nesta parábola são os filhos do reino. Ainda no verso 38, né, a boa semente são os filhos do reino. Lá na parábola do semeador, nós vimos que a boa semente lançada, né, no campo era a palavra de Deus, né? Aqui são os filhos do reino que são semeados, né? O campo é o campo de Deus. Não perca isso de vista também, né? O Senhor vai dizer que o inimigo veio e semeou nesse campo, mas o fato deste inimigo ter semeado neste campo, ele nunca foi dono dele, né? E o verdadeiro dono não perdeu a sua posse porque esse inimigo fez essa semeadura aqui, clandestina, né, à noite. Ele continua sendo o campo de Deus. Verso 25. Né? Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Observe, irmão, quem dormiu aqui não foi o dono do campo, tá? Porque se o dono do campo é Jesus, é o Senhor Deus, e o inimigo veio e fez a sua semeadura enquanto à noite, né? Enquanto ele dormia, né? Nós erramos, né? Porque na verdade os que dormiram aqui não foram o dono do campo, mas sim aqueles que deveriam estar guardando o campo, né? Observe aí que está no plural aqui, aqueles que dormiram, né? Nós precisamos, nesse momento, nos lembrar do Éden, né? Nos lembrar de Adão. Deus, a princípio, colocou o homem no mundo, né, e disse que era para o homem guardar, né, e cuidar deste mundo, ou seja, cuidar e guardar a terra. Mas o homem não fez isso. Ele, com certeza, dormiu, né, na sua responsabilidade, no seu papel, né, e permitiu que o pecado entrasse no mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que por meio de um homem, né, o pecado entrou no mundo. E nós sabemos que esse homem é Adão, né? E por causa do pecado, a morte. E a morte então passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Verso 39, o inimigo que semeou é o diabo. Né? No verso 25, veio o inimigo dele
e semeou o joio no meio do trigo. Então, esse que fez a semeadura é inimigo do dono do mundo. E ele semeou o joio neste campo deste homem, enquanto os seus servos, ou aqueles que deveriam estar cuidando dele, dormiam. Verso 25 ainda. Semeou o trigo, o joio no meio do trigo e retirou-se. Né? No verso 38, o Senhor Jesus diz que a boa semente, ou seja, o trigo, os filhos do reino, aliás, o trigo, né, são os filhos do reino. Estes são chamados aqui na parábola, né, de trigo, enquanto que os filhos do maligno são chamados de joio. Aí mesmo no verso 38, finalzinho do verso 38, o joio são os filhos do maligno. Né? Veja que o maligno aqui também semeou filhos neste campo. Né? Os ceifeiros, do verso 30, são anjos, como está no verso 39, né? A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são anjos. O inimigo não é outro senão o diabo, né? Como está aí no verso 39. O que semeou é o diabo que fez essa semeadura neste campo do Senhor. Dito isso, irmãos, nós podemos avançar, né? O mal, ele, desde então, ou seja, desde o Éden, né? Desde o momento em que aquele que deveria guardar, né, este campo dormiu, o mal entrou no mundo. Ou seja, essa semeadura feita por Satanás, ela foi introduzida, né, no mundo e ela permanece, né, até o dia de hoje. Mas enquanto o dono dormiu, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Verso 28. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso, quando indagado, né, por aqueles que estavam cuidando do campo e de repente se depararam com o joio. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? O dono do campo disse não. Replicou ele: para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Veja, irmãos, que o dono do campo, quando foi informado que o joio já estava semeado no seu campo, e ele foi informado com uma pergunta, né? Uma indagação. E aí, o joio, descobrimos o joio.
O Senhor quer que arranquemos o joio do seu campo? Qual foi a resposta do dono do campo? Não. Deixe o joio aí por enquanto. Interessante isso. Né? Veja que esse semeador aqui, como eu disse na ministração passada, ele tem umas técnicas, né, diferentes daquelas que nós, homens, usamos. Né? Todo aquele que planta, ele tem uma preocupação muito grande com as ervas daninhas. Né? Elas atrapalham, né? Elas sufocam e, dependendo da cultura, elas matam o que você plantou. Então, controlar as ervas daninhas é essencial, né? É decisivo para você obter fruto com a sua plantação. Mas esse semeador aqui, ele disse, não vou fazer isso, eu vou deixar o joio, né? Junto com o trigo. No final, nós vamos então fazer a separação. Né? Então veja, irmãos, como essa verdade, né, ela precisa ser compreendida por nós. O mal entrou nesse mundo e ele está aqui até o presente momento. E ele vai continuar aqui até o dia da ceifa. Até o dia em que realmente o Senhor fará a separação. Mas por enquanto, a única alternativa que o trigo tem, né, é de conviver com ele. Ou seja, de conviver com o joio. A única opção que os filhos de Deus têm hoje é esta, de partilhar esse lugar que o Senhor nos colocou para viver com os filhos do diabo. Se olharmos para a história, nós vamos ver que muitas vezes os filhos de Deus tentaram algum tipo de separação, né? Mas bastante artificial. Tentaram criar uma barreira quase que física, né, entre eles e os ímpios, ou os não salvos, né? Achando que com isso o problema estava resolvido. Mas quando olhamos para essa parábola, nós vemos que o dono do campo, ele não tinha e não tem isso em mente. De colocar de um lado os seus filhos, né, e do outro os ímpios, antes que venha a consumação dos séculos. Por enquanto, nós temos que crescer juntos. O mal estará sempre muito próximo de nós. E para sermos mais precisos, né, ele ainda está dentro de nós. O James leu um texto aqui do Spurgeon, né, e o que ele fala? Eu tenho vontade de pegar o meu coração e jogar ele para bem longe de mim. O que o irmão está dizendo? Eu vejo muito joio dentro de mim. E se eu pudesse, eu arrancaria esse joio e jogaria ele longe de mim, né? Mas isso ainda não é possível. Esse dia vai chegar, mas ainda não chegou. Porque Deus tem propósito nisso. Deus tem
interesse nisso. Mas é importante a gente reconhecer isso. No Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João 8, 44. Oh, meu Deus. Olha o que o Senhor fala para os judeus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Porque não sois de Deus. E quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então, nesse texto, o Senhor está dizendo para os judeus, olha, neste mundo existem joio e trigo. Ou aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que não ouvem. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? Exatamente como está aqui na parábola. Né? Em Efésios capítulo 2, mais um texto para confirmar isso. Não ficar nenhuma dúvida. Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Paulo diz aqui que os homens, na condição de nascidos de Adão, todos eles são filhos do diabo. São joios, segundo a parábola. Mas temos uma maravilha aqui nesse texto, né? É que o Senhor Deus, na sua graça e na sua misericórdia, vai transformar muitos destes que nasceram na condição de filhos da ira para serem seus filhos amados, né? Ou feitos trigos, né? Para serem recolhidos no celeiro de Deus para a glória do seu nome. Amém?
Graças a Deus por isso. Uma outra coisa importante. Deus não destruiu o mundo quando o mal entrou nele. Ou seja, o dono do campo, quando informado que o joio estava plantado na sua terra, ele não só ordenou que deixasse o joio por enquanto, como ele também não destruiu o campo. Ele poderia ter dito assim, ó, deixa o joio aí porque eu vou passar o trator e vou acabar com tudo, né? Porque não vai virar nada isso aí, né? Não, ele não fez isso, né? Ele deixou o joio, né? E fez mais, né? Ele não destruiu o campo. Os irmãos já pararam para pensar, eu sei que todos vocês já leram essa parábola, né? Qual era a estratégia do diabo fazendo essa semeadura? Qual a intenção do inimigo aqui, desse senhor, em jogar ou lançar ou semear o joio na terra dele? O que ele tinha em mente? Ele não fez isso assim, sem um propósito. Mas qual era esse propósito? Hã? Destruir o trigo? Certamente. Mas ele, o inimigo, ele não pode destruir o trigo diretamente, porque senão ele teria feito isso. Se ele tivesse poder e autoridade, né, para entrar lá no campo do seu inimigo e destruir o trigo que estava lá plantado, ele teria feito isso. Mas ele não pode. Então o que ele faz? Ele semeia o joio no meio do trigo. E provavelmente, né, esta era a sua intenção, que o dono do campo, vendo a sua plantação, a sua lavoura contaminada, misturada, ele tomasse a decisão de destruir a sua lavoura por completo. Veja que quando o homem peca, Deus chama o homem. E ali poderia ter sido o fim do homem. Porque Deus havia avisado o homem, se você morrer, se você pecar, você vai morrer. É fato que o homem morreu, mas o homem não foi destruído ali. Aliás, Deus fez ao homem uma grande promessa. Essa que lemos ali em Efésios 2. Deus disse para o homem, de fato você está arruinado, você pecou. A serpente foi amaldiçoada, a maldição que a princípio deveria cair sobre o homem, ela caiu sobre a terra, né? E Deus, na verdade, fez promessa de salvação e de redenção para o homem. Falou, olha, vai nascer alguém da mulher que vai pisar na cabeça da serpente. Então, se o inimigo do dono do campo tinha em mente, ao semear o joio, que o próprio dono do campo destruísse o campo com a sua lavoura, ele perdeu.
porque Deus não fez isso. E por causa desta misericórdia, irmãos, por causa desta graça, é que nós estamos aqui. E isso é extremamente importante, né, para nós compreendermos isso, trazermos isso para a nossa vida. A palavra de Deus diz que hoje é o dia da salvação. Até o momento em que a trombeta do Senhor soar, o Senhor, na sua graça, estará alcançando vidas para a salvação. Estará, digamos assim, em aberto, né? A porta para a entrada nesse reino de Deus que o Senhor Jesus está anunciando aqui. Porque o Senhor nos amou, apesar do que aconteceu. E nós devemos olhar com estes olhos para o mundo. Veja que isto precisa ser dado a nós, né? Quem tem esse coração é o dono do campo, é o Senhor Deus. Os servos desse Senhor, a princípio, chegaram com uma proposta radical, né? Fala e nós vamos lá e nós vamos arrancar o joio. Mas o dono do campo disse, não. Vamos deixar aí por enquanto. Trouxeram aquela mulher adúltera, né? Pecadora, que pela lei deveria morrer, ser apedrejada. E perguntaram para o Senhor, podemos matá-la? Ele disse, não. Que o Senhor nos ajude nisso, né? O povo do Senhor, ele partilha no seu coração dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas sofremos pelo mundo. Se por um lado o mundo é terrível, é horrível, o mal ofende nosso coração, o mal nos causa sofrimento, mas por outro lado, nós sofremos por causa da condição do mundo. Nós participamos, né, das dores do próprio Deus por aqueles que estão perdidos. E desejamos e almejamos a salvação dos homens. A restauração de todas as coisas para a glória de Deus. Porque o coração de Deus é assim. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso 18.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, o diabo ele não tem essa autoridade, né, esse poder de destruir os filhos de Deus. Mas ele é capaz, né, de colocar diante de nós esse quadro descrito aqui nesta parábola do joio, introduzindo o joio, né, com a esperança de que o próprio Deus destrua o seu campo por causa dele. E nós, como filhos de Deus, né, participemos disso também. Só que o dono do campo não fez isso. E por graça e misericórdia do Senhor, ele tem repartido o seu coração com os seus filhos, né? E é isso que nós também desejamos. Às vezes, irmãos, essa situação está muito próxima de nós. Às vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. No nosso convívio imediato, nós podemos ter essa situação aqui. O joio pode estar ali, e por ele ser joio, é difícil a convivência. E a sugestão, né, a proposta de arrancar esse joio e dar um fim nele antes da hora pode ser tentadora para nós. Mas o nosso Deus não é assim. Ele diz, deixa aí por enquanto. No final, eu vou fazer essa separação, mas deixa aí por enquanto. Eles vão crescer juntos. É melhor assim, porque se o joio for tirado agora, ele pode levar junto com ele trigo. Ou seja, o campo todo pode ser destruído, pode ser estragado, pode ser desfeito. E essa é a intenção do inimigo que fez a semeadura. É importante observar que aquilo que o inimigo semeou, o joio, é muito parecido com o trigo. Quem já viu, pelo menos, né, a imagem, eu nunca vi a planta mesmo, né? Não conheço o joio, mas já vi a imagem. É muito parecido com o trigo, principalmente quando ele está novo, ele está se formando, né? É muito difícil separar o joio do trigo. Eles só vão ficar diferentes na colheita, a hora que o fruto se manifesta. Mas antes do fruto, o joio e o trigo é muito parecido. Muito parecido. Então o diabo, né, ou o inimigo do dono do campo, ele introduziu no campo um simulacro, né, do trigo. Como está aí no verso 25. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio
no meio do trigo e retirou-se. Um bom exemplo, né, de joio e trigo nós temos já no começo, entre Abel e Caim. Na primeira carta de João, capítulo 3, vamos dar uma olhada nesse texto, ajuda bastante. 1 João 3, 12. Vou ler o 11 também. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Veja que Caim era joio. Né? Essa semeadura começou lá. Tá? E assassinou o seu irmão. Abel, né? Lógico. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Observe que a convivência entre o joio e o trigo não é fácil. Há ódio, né, da parte daqueles que são do mundo em relação aos que são do reino. Verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Então veja que o trigo, né, é descrito aqui por João como aqueles que amam. Enquanto que o joio é descrito por João aqui como aqueles que odeiam, como Caim, que matou o seu irmão. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então aqui você tem o trigo e o joio. O que o joio faz? Né? Ele odeia o seu irmão, ele é assassino. E Caim é o pai deles, né? O cabeça disso. Ele matou Abel. Quem é trigo? É o próprio Filho de Deus. Lá no início, figurado por Abel. E João diz aqui que aqueles que são nascidos de Deus, eles são caracterizados por esse amor de Deus. Eles, diferente do que fez Caim, eles amam o seu irmão, como Jesus amou. O que fez Jesus? Ele deu a sua vida por nós. Então, o que foi colocado, introduzido no mundo, desde o princípio, foi isso. O joio, ele é egoísta, ele vive para si. Ele não ama ninguém, ele não tem no seu coração o amor de Deus. Enquanto que o trigo é completamente diferente, ele ama o seu irmão. Ou seja, ele vive no amor de Deus. E o amor de Deus. E o grande cabeça desse amor é o próprio Cristo, que deu
a sua vida por nós. Mas, olhando para Abel e Caim, por fora, e antes dos frutos, eles eram muito parecidos. Nós encontramos os dois fazendo o quê? Os dois estavam cultuando a Deus. Não é? Os dois estavam envolvidos, né, com religiosidade. Caim fez o seu culto, Abel fez o seu culto. Se alguém, a princípio, olhasse de fora, não havia diferença entre Abel e Caim. Mas um era filho do maligno e o outro era filho de Deus. Um era trigo e o outro era joio. Mas chegou a hora em que os frutos apareceram. Caim, vendo que Deus não havia recebido o seu culto, ele ficou extremamente irado e ele resolveu tirar a vida do seu irmão. Então, ele se mostrou plenamente como era a sua natureza, como era o seu coração. Então, irmãos, a questão aqui é uma questão de natureza, de essência. É uma questão de realidade interior. Os que são de Deus, eles receberam de Deus e por isso são de Deus. Uma natureza nova, ou seja, a natureza do próprio Cristo, que pelo Espírito Santo foi dada a eles. Enquanto que o joio são os filhos de Adão, aqueles que nasceram deste Adão caído, e a sua natureza é maligna, é adversária de Deus, e nela não há nada de bom. Mas quando olhada de fora, nem sempre fica claro, é possível ver com facilidade, né, essa diferença. Porque o inimigo que fez a semeadura, ele não plantou junto com o trigo uma coisa bem diferente aí do trigo, um pé de pepino. Ele não plantou. Ele plantou um joio. Um joio. Se fosse pepino, era mais fácil, né, perceber a diferença de natureza. Mas ele plantou um joio, e o joio parece muito por fora, mas por dentro ele é completamente diferente. E é tão parecido por fora que nós não temos recursos para fazer essa separação direito. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Deus não colocou isso nas nossas mãos. Ou seja, o mal está por toda parte, só que nós não vemos um X aonde o mal está. Então a única opção que sobra para nós, opção segura, é conviver com o mal. Se somos trigo, temos que conviver com o joio, mas na nossa natureza de trigo, na nossa realidade de trigo.
E aqui nós somos extremamente desafiados. Não é confortável esse lugar. Vai chegar o dia em que Deus mesmo vai fazer separação ou diferença visível entre o justo e o injusto, mas por enquanto ele não fez. Malaquias capítulo 3, vamos ler esse texto um pouquinho para trás de Mateus, o livro anterior a Mateus, Malaquias 3. Veja como Israel está enrolado com essa situação. Malaquias 3,13. Olha o que o Senhor fala para o povo de Israel. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, né? Disse Deus, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Perdi aqui, deixa eu voltar. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. E isso, irmãos, que o profeta está falando aqui, era o que o povo de Israel dizia diante do Senhor. Não vale a pena servir o Senhor. Porque veja o ímpio, ele faz tudo errado. O mal está na vida dele. E eles se dão bem. Né? Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Vendo os ímpios prosperar no seu mal, o povo de Israel reclamava diante de Deus que não valia a pena servir a Deus. Mas o profeta diz que os justos, ou aqueles que pertencem ao Senhor, olhavam, liam, né, o quadro de maneira diferente. Eles conversam entre si e falam diante do Senhor coisas. E o que eles falam? Olha, há um memorial diante de Deus. E ali estão escritas, né, coisas a respeito daqueles que temem o Senhor e que se lembram do seu nome. Verso 17. Então serão para mim, né, diz o Senhor, particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. E então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então esse dia ele vai chegar. Quando, de fato, né, a diferença entre o joio e o trigo será posta. Nós ouvimos na semana passada o Daniel ministrando que devemos fazer depósitos, né, na eternidade. Porque chegará o dia em que este saldo, né, será
aberto para os filhos de Deus. Isso é muito precioso para a nossa jornada aqui neste mundo. Estamos semeados junto com joio, se somos trigo. A princípio, somos iguais, mas não somos iguais. O trigo possui uma natureza diferente da natureza do joio. E o destino e o propósito dado por Deus aos seus filhos é completamente diferente daquele dado, né, para os demais homens. Veja que o joio será lançado na fornalha acesa, enquanto que o trigo será recolhido no celeiro de Deus. Mas ainda não chegou a hora disso acontecer plenamente. Isso está em curso, né? O Senhor está fazendo esta obra, né, na vida dos seus filhos. Então, queridos, não podemos ficar angustiados e não podemos pecar diante do Senhor fazendo qualquer tipo de comparação. Não podemos olhar para o joio enquanto ele está aí bonitinho, fofinho. Não se esqueça, ele é joio. Dê graças a Deus porque você é trigo. Porque você é trigo. Não teremos o mesmo fim. Ele é joio. Observem que na parábola os semeadores aqui, eles são diferentes. São diferentes. Existe coisa pior do que ter sido semeado por esse inimigo aqui do dono da terra. Existe coisa mais gloriosa do que esta, de ter sido semeado pelo dono da terra. Infeliz, né? Miserável, a condição do joio. Ele foi semeado no campo por um inimigo, à noite. Mas bem-aventurado o trigo que foi semeado de dia, pelo dono da terra. Se tornando na sua lavoura. É a respeito do trigo que o dono da terra fez planos, ou seja, preparou o seu celeiro, tem contratado os seus servos para a colheita, mas a respeito do joio, ele tem aceso, na verdade, a sua fornalha. Israel estava completamente errado. E o Senhor mesmo disse, duras são as suas palavras, porque vocês não conseguem ver a glória que eu tenho dado a vocês e estão encantados com a prosperidade e a felicidade dos ímpios.
No versículo 30, aí de Mateus 13, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Versículo 41, e mandará o Filho do Homem seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que maravilha! Veja que o trigo ele vai para o celeiro e o joio vai para a fornalha. A graça de Deus tem dado aos seus filhos, aos seus santos, esse destino em Cristo Jesus. Não há nada, irmãos, que pode ser comparado a isto. Nada, absolutamente nada. Então prossiga na sua missão, no seu chamado de trigo. De trigo. Fique firme aí. Fique firme. O joio aqui, ele se torna um desafio para o trigo. Nós vamos encerrar, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse finalzinho para algumas coisas importantes aqui. Né? Quando chega no finalzinho da vida, tanto do trigo como do joio, aí eles ficam muito diferentes. O joio, ele permanece verde. Ele não muda. Ele dá o cachinho dele assim, aí você vai lá e ele não forma os grãozinhos, fica só palha. E ele fica sempre verde. E em pé, assim, bem durinho, assim, pode ventar, ele não cai, ele não quebra e ele não dá fruto nenhum, só palha. Mas o trigo, na medida em que ele vai amadurecendo o seu fruto, né, ele vai mudando a sua cor, ele vai amarelando, ele vai secando, e quando a espiga está pronta para ser colhida, a planta morre, né? Ela seca. E fica totalmente fraca, né? E imediatamente precisa ser colhida, porque ela vai cair, vai tombar, enfim. Então esse é o seu destino. Né? É para esse lugar que o Senhor está conduzindo cada um de nós. E para essa realidade que Ele está conduzindo cada um de nós. O Senhor mesmo está tirando as nossas raízes deste mundo e nos preparando para a colheita. Mas Ele não faz isso com o joio. O joio continua com as suas raízes fincadas na terra e se alimentando dela. E ele não dá nenhum fruto. Em Gálatas capítulo 1, eu leio esse texto e depois mais um no Evangelho de João. Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele disse assim:
Verso 3. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o Senhor Jesus, segundo esse texto, se entregou por nós para nos desarraigar deste mundo perverso, porque essa é a vontade de Deus. Por isso somos trigos na parábola. A obra que o Senhor está fazendo, né, ou a maneira como o reino de Deus se manifestaria na nossa vida, seria assim. Uma vez colocado nele, uma vez tendo recebido a natureza de Deus, o Senhor vai nos conduzir de tal maneira que o nosso coração vai sendo tirado deste mundo e nós vamos sendo conduzidos, né, cada vez uma medida maior para a nossa morada eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Abraão, na sua peregrinação, na medida em que ele andava com o Senhor, ele foi contemplando a cidade celestial, aquela que foi construída não por arquiteto deste mundo, mas sim pelo próprio Deus. Mas o joio, irmão, ele não tem isto. Ele não é separado deste mundo. As suas raízes continuam nesta terra. E ele não dá fruto. No Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor disse, verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que o mundo. O joio, ele ama esse mundo. E ele nunca perderá suas raízes. Sempre elas estarão fincadas nesta terra. E por isso ele não dá fruto. Mas aqueles que são do Senhor são diferentes. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 30, deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para serem queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Que glória, irmão!
somos a lavoura do Senhor. Frutificamos para Deus e estamos sendo preparados para a ceifa. E o nosso destino, nosso propósito é estar com o Senhor para sempre, para a glória do seu santo nome. E tem um detalhe aqui nessa parábola, né? Vou abrir um parênteses, é um outro assunto, mas quero aproveitar o momento e deixar em aberto. O texto coloca uma ordem e ele diz que primeiro o Senhor vai ordenar que o joio seja amarrado em feixes e jogado na fornalha. Depois o trigo será colhido e colocado no celeiro. Tem muitos filhos de Deus que acham que eles serão colhidos primeiro e o joio depois será colocado na fornalha, né? Mas não é essa a ordem que está aqui na parábola. O joio será colhido primeiro e colocado na fornalha. Então, se você estiver por aqui quando o Senhor voltar, né, você verá isso, né? Você verá o joio sendo amarrado em feixes e colocado na fornalha. E depois, e só depois, você será colhido e levado para o celeiro de Deus, para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe os irmãos.